Boa noite, gente. Vou aqui fazer a abertura da nossa palestra virtual. Meu nome é Júlia, eu sou estudante de Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Goiás e hoje eu dou boas-vindas a todos vocês à nossa palestra virtual sobre Proeficiência para o Exame Delphi. Nós vamos receber Cecília de Souza Luiz Almeida, bacharelando em Engenharia Elétrica. Atualmente ela estagia na Secretaria Municipal de Trânsito e é nível B1 em francês. Eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, agradecer ao projeto de extensão e eu gostaria de passar alguns informes para vocês. Antes de passar a palavra para a Cecília, nós iremos disponibilizar no final o formulário e também o QR Code. E depois vocês podem ir colocando a pergunta aí no chat, que é no lado direito, para quem está no computador, e a segunda opção para quem está no celular. E aí fiquem à vontade, aproveitem a palestra e eu passo a palavra agora para a Cecília. Boa noite a todos. Eu me chamo Cecília, eu sou aluna do 9º período de Engenharia Elétrica na Universidade Federal. Em fevereiro desse ano, 2020, eu tive a oportunidade de fazer o Delphi B1, que é esse exame de proeficiência. E mais ainda do que ter a oportunidade de fazer o exame, eu fui aprovada, então eu tenho um atestado oficial. Muitos de vocês acho que já conhecem esse exame, quem é daqui da universidade, ele é meio famoso por ser o exame de francês do Brafitec, do Brafiagre, que é ele é o exame que a CAPES exige atualmente para quem vai fazer mobilidade para a França. Essa palestra é baseada um pouco na minha experiência pessoal, no jeito que eu estudei, mas é um material que eu senti um pouco de falta quando eu fui fazer esse exame, porque muita gente não opta por prestar outros exames no lugar desse, embora vocês vão ver que esse tem algumas vantagens. Vou começar a projetar agora, para a gente começar a conversar. Só para constar, todo mundo está vendo, né, essa tela. Escrita Delphi, o que esperar e como se preparar. Acredito que sim, né? Porque o Google está me notificando. A primeira coisa que tem no Delphi, que é importante entender antes de prestar esse exame, é o quadro comum de referência para línguas. Todas as línguas europeias, inclusive o português, eles vão ser padronizados por esse quadro. Esse quadro, ele tem desde o número de horas, que aqui eu não vou optar por não colocar, até mais ou menos o conteúdo em comum que cada pessoa tem que ter na língua, o nível que é esperado, é um padrão europeu. O primeiro nível é o A1, que são as pessoas que são iniciantes, o A2 já é intermediário, o B1, ele já é um nível de independente, que é o nível que eu optei por prestar a prova. O B2 é o nível autônomo, já é um pouco mais avançado. O C1, já as pessoas já começam a considerar que é um nível de fluência. Já há muitos países da Europa que não tem o C2, para quem é estrangeiro, o C2 é considerado já um nível do nativo. O Delphi ele vai abarcar
os níveis A1, A2, B1 e B2. O DALF já é o diploma de aprofundado de estudo em língua estrangeira. Ele vai abarcar o C1 e o C2. Além do DALF, vocês vão ver também, quando vocês forem prestar, o TCF, que é um outro teste oficial da França. Só que diferente do DELF e do DALF, que eles vão te dar um diploma de estudos, os TCFs não. Quais as vantagens de se ter um DELF ou um DALF? O primeiro é que para tirar alguns vistos, como por exemplo visto de trabalho e estudo, até na França e no Canadá, você vai precisar apresentar um dos dois. Aí vai variar da exigência do visto, não vou me ater a isso aqui. Você, com o DELF, você tem um acesso melhor às universidades francesas, não só francesas, mas as universidades que estão inseridas dentro da cultura da francofonia, que vão desde a França, a Bélgica, Suíça. Outra vantagem que para mim é fundamental em relação a eles é que eles são vitalícios. Não vencem nunca. Inclusive, um ponto curioso, você não pode, uma vez que você prestou um exame desses e você foi aprovado, você não pode mais prestar. Eles não têm aquela coisa de daqui 2 anos não vale mais. Era uma prova um pouco menor. A redação, que também é uma prova de 45 minutos, e a produção oral, onde você vai ter 10 minutos para se preparar e 15 minutos de prova. Depois eu explico por que você vai ter esses 15 minutos de preparação. Para ser aprovado no DELF, você tem que fazer 50 pontos na prova toda e no mínimo 5 pontos em cada prova dessas, cada parte da prova. A duração e a estrutura, como eu já falei, elas variam conforme o nível, mas todas vão ter a mesma coisa. Elas vão ser, vão exigir as 4 habilidades. A compreensão oral. Vão ser 3 questionários com 3 áudios. Normalmente, o primeiro áudio, no DELF B1, o primeiro áudio, ele vai ser uma conversa em francês, uma conversa cotidiana, e os 2 últimos áudios vão ser trechos de programa de rádio. Cada áudio é tocado 2 vezes. É outra coisa que pode variar conforme o exame e o número de vezes que é tocado, mas nesse caso são só 2 vezes. Como é que eu estudei e eu achei que funcionou, coisas que deram certo e que deram errado? Na compreensão oral você tem que escutar muito, então eu ouvia rádio, eu fiz vários simulados de exame, eu ouvi muitos podcasts, nessa época também eu descobri muita coisa bacana que tem. Algumas coisas eu descobri quando eu fiz francês no Centro de Línguas. Esse primeiro canal, o Atabanhari, ele tem vários simulados para vários níveis de compreensão oral do DELF. Aí você vai fazendo, vai aparecendo no YouTube, você vai fazendo as provas, vai marcando um papelzinho e depois no final tem o gabarito. E é sempre a mesma estrutura, é muito seguro. A Rádio France, ela tem, você tem como ouvir, tem programa o dia todo. E direto eu ouço, foi um hábito que eu criei depois que eu estudei para o DELF. E são programas de vários níveis, tem desde documentário, onde o pessoal fala bem lentamente, vai explicando cada coisinha, até programas onde o pessoal tem várias entrevistas por telefone, que eu também acho uma boa ideia, porque normalmente os áudios da prova
são áudios de rádio, mas com conversa no telefone. Aí eles têm aquela coisa chiada, é bom aprender a escutar. O TV Sancomonto é um site que lá no Centro de Línguas o pessoal usava bastante e é uma fonte inesgotável de exercício. Você consegue não só ouvir uma notícia, mas você ainda vai ter que preencher vários exercícios de compreensão, de interpretação do que você escutou. E são notícias muito atuais, algumas, e o pessoal, são de vários países francófonos, então às vezes você vai escutar um áudio que é de um país que tem o Congo, às vezes você vai escutar do país que nem a Bélgica. Esse site é bom que ele sai muito desse eixo França e Europa. O Le Monde, que é o canal do jornal Le Monde, que é maravilhoso, tem conteúdos fantásticos, para mim é um dos melhores canais do YouTube mesmo, tem conteúdo, tem coisas assim que eu aprendi lá que eu nunca, não só de francês, mas até da minha área, engenharia elétrica, os termos e tudo mais, porque eles fazem muitos conteúdos diferentes, o conteúdo sobre política é sempre bom. Esse último é o Inner French, que é do professor Hugo Coton, e ele é um professor que mora na Polônia, e ele tem muita experiência ajudando os poloneses a aprender francês. É um canal também muito bom, ele é muito inteligente, tem sempre temas muito atuais, vocês vão encontrar muito bom também esses canais para quando você vai fazer a prova escrita, porque te dá um poder de argumento muito grande. Também a prova oral. Outra coisa, não cometam o mesmo erro que eu cometi. Não usem fone de ouvido para estudar. Eu fiz isso, e aí quando eu ia simular, era maravilhoso, são 25 pontos possíveis em cada prova, era tudo 24, tinha prova que eu fechava, e no dia da prova escrita, lá não vai ter lá o som vai ser muito bom. Quem for fazer a prova aqui no Brasil vai fazer na Aliança Francesa, o som é de qualidade extrema, a sala é muito bem preparada, só que não é um fone de ouvido, o som não é limpinho igual de um fone de ouvido. Aí eu senti essa dificuldade e fiquei um pouco decepcionada por não quase fechar a prova, embora tenha tirado uma boa nota. No dia da prova, leiam bem as questões antes de tocar o áudio. Quando vocês receberem a prova, no enunciado vai ter que vocês têm um tempo, 2 minutos, 3 minutos, antes de começar a tocar os áudios. Aproveitem, esse tempo é para vocês lerem as questões. Leiam bem as questões. Assim, quando chegar a parte de ouvir o áudio, mesmo se você não entender todas as palavras que estarão lá, você consegue pegar o sentido pelo que está sendo perguntado no texto. Esse, no fundo, é o objetivo de ter um tempo para você ler. Outra coisa, quem fizer a prova a partir de agora, não tem mais questões de responder, não tem mais questões discursivas. A partir de agora é só questão de marcar. O que tem suas vantagens e suas desvantagens, porque possivelmente haverão mais questões, haverão mais questões a partir de agora. Eu cheguei a fazer simulados na nova versão do Delphi, mas eu ainda fui a última sessão da prova antiga, do modelo antigo. De preferência, a primeira escuta você já vai marcando tudo a lápis. A segunda escuta você deixa para marcar assim o que você está com dúvida mesmo. A compreensão dos escritos, a compreensão da leitura. Hoje,
como provavelmente quem vai fazer esse ano ainda vai fazer a nova versão do Delphi, e hoje ela é composta de 3 exercícios. Um de verdadeiro ou falso, onde eles vão te dar um texto, por exemplo, vão te dar uma manchete de jornal, onde você vai ter o aluguel de um quarto de hotel ou de uma pousada, e vão ter 3 amigos. Eles vão te dar, na verdade, uma situação. Um dos amigos quer uma pousada que tem esqui e que o preço não passe de tanto. O outro quer uma pousada para descansar na lareira e que não passe de tanto. O outro quer patinar e tem um outro preço em mente. Aí vão te dar 3 hotéis, 3 pousadas, cada um com uma característica diferente, com um preço diferente, para você analisar qual que é a melhor opção ali para essa situação. Como estudar? O hábito de ler é o que vai salvar. O hábito de ler é o que vai salvar essa parte do exame. E nesse aspecto, você pode ler qualquer coisa que você queira. Jornal, livros, porque o objetivo tem que ser aumentar o vocabulário, para que você não tenha dificuldade de interpretar o texto. Outra coisa, outro conselho, e no final eu vou dar uma indicação também. Escolher um bom livro preparatório, porque eles vêm com simulados, e os simulados acabam sendo a parte mais importante depois de ler bastante, porque aí você vê mais ou menos o que você precisa saber interpretar, quais as principais perguntas que vêm depois de um texto e tudo mais. E também para você praticar a velocidade, porque essa parte da prova é muito corrida. Parece que 45 minutos para 3 textos é muita coisa, mas na hora é muito rápido. Ler tudo que puder em francês, ler jornal, ler livros. Outra coisa importantíssima, tenha o hábito de se concentrar muito quando você estiver lendo um texto, de ser presente na leitura de um texto, porque isso vai te deixar mais rápido. No dia da prova, lê bem as questões, antes de ler o texto, você lê as questões, porque assim, quando você vai ler o texto, você já faz uma leitura orientada. Sublinhar, assim você já sai sublinhando as informações que você precisa para responder as questões. Fazer uma leitura bem atenciosa, essa é uma parte da prova que dá para conseguir muitos pontos, e sublinhar os trechos importantes, porque na hora do tempo isso faz uma diferença completa. A produção escrita, que é o texto, tem que fazer uma redação de no mínimo 160 palavras. Pode ser que você chegue lá e eles exijam um pouco mais ou um pouco menos, mas nunca vai passar muito de 160. Na minha prova, eu acho que a gente tinha que fazer uma de 150. O gênero textual pode variar entre carta, artigo ou relatório. Lembrando que é muito bom dar uma olhada antes no que o francês considera carta, artigo e relatório, porque varia um pouco. Principalmente essa questão do relatório, porque, na verdade, não é um relatório, é um texto descritivo. Chama compte rendu. Na época que eu fui fazer a prova, eu não sabia o que era. Na época que eu comecei a estudar para a prova, eu não sabia o que era. Os critérios da avaliação vão levar em consideração a adequação ao gênero, o tamanho mínimo do texto, que vale de 0 a 1 ponto, então tem que ficar bem atento para não correr o risco de perder ponto justamente nessa parte, a coesão, o vocabulário, a ortografia e a gramática. É bom para essa parte você ir sabendo bem os conectivos em francês, sabendo escrever bem o que você sabe de vocabulário,
Você não precisa saber todas as palavras, nem saber expressões super requintadas do francês e tudo mais, mas você precisa saber bem, escrever bem o básico. Como que é bom estudar? Praticar muito dentro do modelo exigido pela prova. Você vai ter 45 minutos para escrever um texto de 160 palavras, um rascunho e passar limpo. Então, eu, por exemplo, todos os dias eu escrevi um texto de 160, no livro preparatório eles vêm com 50 temas para você escrever. Todo dia eu pegava um tema, escrevia os 160, passava limpo e eu colocava nesse site Bom Patrão para corrigir. Todos os dias eu fazia a mesma coisa, até conseguir caber dentro desses 45 minutos. No início realmente não vai. Eu acho um tempo muito curto para produzir um texto. Mas tem uma hora que chega, você consegue passar 40 minutos, ainda sobrar 5. É uma coisa que você só tem que praticar muito para ganhar velocidade, não tem como. Essa não tem segredo. Essa é a parte que eu mais treinei para ver se dava tempo. E eu não me arrependo, com uma das minhas notas mais altas. Estudar os gêneros textuais em francês, porque tem diferenças pequenas entre principalmente o que eles consideram um texto descritivo. É uma coisa. E tem uma pequena diferença também na questão da carta. O ensaio, eles têm um ensaio, que para nós é a mesma coisa do texto descritivo argumentativo. Eles têm a questão também da carta de opinião. É bom ver essas pequenas diferenças para não correr o risco de perder pontos só por falta de adequação. Revisar os principais assuntos de gramática e ortografia, porque normalmente nesses textos você vai precisar descrever uma história, vai precisar discorrer sobre um fato dado, inventar alguma coisa nesse sentido, e é bom estar muito seguro dos tempos verbais. Os tempos verbais que você vai precisar nessa prova normalmente são os mais simples, por assim dizer, mais simples. Por exemplo, o B1 não é exigido subjuntivo. Então não é um tempo verbal fundamental de se saber. Mas é bom estar muito seguro no passé composé, no imperfect, nas conjugações do presente do indicativo, quando usar. É muito importante. Essa é uma parte que eu considero muito, muito importante, porque é uma parte que eles avaliam mais. Saber bem os verbos irregulares, porque saber bem os verbos irregulares é o que diferencia o A2 do B1. E, sobretudo, utilizar esse site, o Bom Patrão, que eu vou deixar aqui para vocês. Eu acredito que depois eu vou ter um jeito de disponibilizar. Esse site é maravilhoso. Você põe o texto e ele corrige. Ele é parecido com aquele Grammarly que aparece nos comerciais. Ele vem e você vem e faz ele vem e faz as correções de texto, as palavras que estão erradas. Ele também dá algumas sugestões de palavras que ficam melhores, mas é bem mais raro. Ele fala quando o verbo está conjugado errado, você pode colocar como feminino e ele vai fazer as correções também baseadas nisso. Para mim foi fundamental, porque todo dia eu podia produzir um texto e ele podia corrigir para mim e me dar as melhores sugestões. No dia da prova, primeiro você vai fazer existe uma ordem. Primeiro, a gente faz a prova oral. A prova de compreensão do áudio. Depois depois vai começar a prova normal. Você pode decidir a ordem, mas eu aconselho fortemente que ela seja a primeira a ser realizada, porque a prova de leitura, querendo ou não, se não sobrar tempo, você pode apressar a leitura, você pode dar um jeito.
Essa prova não, ela exige um domínio maior. Vai ter um rascunho também que eles vão te dar, que era outra coisa assim, que ajuda muito. Então, primeiro você desenvolve um pequeno roteiro do que você quer falar, das coisas que você considera mais importantes para você seguir. Optar pela simplicidade, usar sempre um vocabulário com o qual você esteja confiante. Não vai ser no dia da prova que você vai inventar um vocabulário novo. Usar só aquelas palavras assim chave que você está mais acostumado, mais habituado a ver. Aqui é a prova que o bicho pega, por assim dizer, que é a produção oral, que é a prova que você tem que falar. É a única prova deles que é individual. Aquele tempo de preparação, ela é dividida em duas. Você tem um tempo de preparação, onde vai ser sorteado um tempo, vai ficar um examinador com você e vocês vão sortear um tema. Esse tema é para você fazer um monólogo a respeito dele. Normalmente é um textinho de jornal muito curtinho, bem fácil de dar opinião. E eles vão te dar um papel também que você vai para você preencher, fazer um roteirinho pequeno um roteirinho pequeno para poder levar junto com você para a sala do outro examinador. Esse sim vai te dar a nota. E ela é dividida em 3 partes. A entrevista dirigida, que é quando logo que você entra na sala e ele vai te perguntar coisas cotidianas, com quantas pessoas você mora, o que você estuda, por que você está indo fazer, por que você está fazendo o DELF, se você quer estudar na França, se você vai estudar na França onde, são coisas cotidianas. Normalmente dura uns 5 minutinhos, a minha durou menos, então não tenho muita certeza. O segundo é o jeu de rôle, que é esse exercício de interação. É um teatrinho. Vai ser sorteado um papel e nesse papel está descrito uma situação. Exemplos de situação clássica que sai nesse papelzinho. Estou em Paris e saí sem meu passaporte. Aí você vai ser o turista e o examinador vai ser o oficial, a pessoa da polícia. Outra situação também que é muito comum, inclusive essa é a única parte da prova que você pode treinar várias situações porque existe muita chance de sair repetida. A minha mesma foi uma situação repetida, que já tinha praticado antes. Expressão de ponto de vista. Essa é a parte que você vai usar o papelzinho que você preparou na sala de preparação. Você vai apresentar um tema e vai exibir sua opinião. E aí vai ser um textinho jornalístico, nunca vai ser uma coisa muito polêmica. Normalmente é bom você apresentar um pró e um contra, mas às vezes não é possível. O meu tema mesmo não tinha nada a ser apresentado contra. Como estudar para essa parte da prova? Eu fortemente indico que, se você puder, você faça um curso de francês, porque curso de francês é lá que você aprende a conversar. A UFG também disponibiliza alguns cursos preparatórios. No início do ano mesmo teve um curso. Eu não pude fazer o curso, eu fiz aula particular com um professor que é do Congo, ele é aluno da UFG. Eu recomendo, inclusive, fazer aulas particulares. Eu acho que é um investimento muito interessante, tanto para eu aprender a falar mais, quanto
para aprender uma cultura mesmo diferente da minha. Então, outra sugestão que eu deixo aqui, eu não fiz, mas gostaria de ter feito, é gravar áudios fazendo esses monólogos argumentativos. Você escuta e tenta corrigir. Eu também vi recentemente que tanto o pacote Office quanto o Documentos do Google, agora é possível você ler um texto, você falar e eles irem escrevendo. Se for que nem o Google Tradutor, que ele só pega se tiver uma pronúncia, só escreve certo se tiver uma pronúncia aceitável, é uma boa ideia também utilizar essas ferramentas. Falar em francês para deixar o Google escrever. No dia da prova, o principal erro meu foi achar que, nossa, esse é um bicho-papão essa prova. E, na verdade, os avaliadores são muito simpáticos. O pessoal da Aliança Francesa é muito bem preparado, da hora que você entra até a hora que você sai, para te deixar calmo. O atendimento, tudo é muito bem feito, os avaliadores são muito bem preparados, eles são muito simpáticos com você, eles fazem de tudo para não te deixar nervoso, nervosa. É muito bom. Não dê respostas monossilábicas, dê respostas completas. A pessoa precisa ver que você tem desenvolvimento, um conhecimento. Quanto mais ela vê do seu desenvolvimento, menos pergunta ela vai te fazer, menos nervoso você vai ficar. Melhor vai ser para você ser pontuado. Se você cometer também pequenos erros de pronúncia, não tem problema, isso não vai acarretar. O mais importante nessa avaliação é que você seja claro, é que você consiga expressar seus argumentos, suas vontades, consiga sair das situações. Eles querem ver se você é realmente independente para falar francês. Conselhos extras. O primeiro, se você estiver fazendo curso de idioma, qualquer idioma, se porventura você está aqui só para conhecer mesmo a prova, aproveita bem o curso. Depois que acaba, é difícil, é caro. Aqui em Goiânia é difícil achar professor de francês. Não foi exatamente fácil chegar nesse professor. Às vezes a indisponibilidade é grande. Depois achar pessoas para conversar, não tem mais, depois que acaba, não tem mais professor também para te ajudar. Seja disciplinado para estudar, monte os horários, siga a risca, de preferência simule uma prova todos os dias no último mês que você estiver se preparando para o exame. Se prepare para o exame, mas também procure aprender sobre a cultura dos países francófonos. São lugares maravilhosos, tem uma cultura maravilhosa. É bom você se apaixonar pela língua, mas é bom você aprender a admirar a cultura dos países também e das pessoas. Livros e materiais. Eu só indico um livro preparatório. Tem outro que é famosinho, mas eu não gosto. E eu tive a oportunidade de ter os dois aqui. O livro que eu indico é o ABC Delphi. Esse livro, eu indico ele B1, B2, 100%. É um livro que vem com muitos exercícios. Tem muitos, a parte da gramáticazinha dele também é muito completa. Gente, meu gato subiu aqui, tá com uma macaca. Tadinho. É um livro que vem com muitos exercícios. Eu, pelo menos, gosto de responder muitos exercícios para eu me sentir confiante. Então, ele vem com 50 exercícios para cada parte do texto, mais alguns simulados que vem dele. Outras bibliografias que eu indico, às vezes você ainda vai começar a estudar francês, ainda vai demorar para você fazer o Delphi. Então, pegue esses livros, por exemplo, a gramática progressiva,
São livros bons, são livros que o pessoal usa para te ensinar francês quando você vai fazer curso. Esse outro, Vocabulário Progressif, a mesma coisa. São livros que vêm com muitos exercícios para você fixar mesmo o vocabulário, para você fixar mesmo a gramática. São muito bons. Eu usei quando eu fazia curso, eu usei para me preparar, para poder revisar os pontos mais importantes. Eu indico demais. Sites com materiais. Os sites com as provas passadas, esse daí, o Delphi e o Dalphi. Vão ter 4 provas passadas só. Então, eu indico que você faça as provas passadas. Na verdade, são as provas modelo, não as provas passadas. Eu indico que você faça as provas passadas, as provas modelo, do B1 e do B2, porque eu acho que 4 simulados não são o suficiente. Aí você adapta essa questão do texto do B2 para fazer em 45 minutos e só com a quantidade de palavras básicas. Os canais no YouTube, que eu indico, o Le Monde e o Le Monde Afrique, são maravilhosos, são conteúdo demais, o canal é perfeito. Não é só um canal em francês, é um dos melhores canais de conteúdo que eu conheço. O Art, que é um canal franco-alemão, tem conteúdo de alemão e de francês. Quero falar francês. Ele é um canal bem famoso, em português, bem famoso no YouTube Brasil, para quem quer aprender francês. Acredito que quem esteja nesse meio conheça. Ele é de uma professora brasileira de francês. Ele é bem interessante, vem com alguns conteúdos de gramática para quando você não entende de jeito nenhum o que está escrito em francês, às vezes precisa de uma explicação em português, é ideal. O Inner French tem tanto canal no YouTube quanto podcast no Spotify. O Ataman Hari, que é para você encontrar os textos são os simulados da prova, ver simulados, inclusive, da prova oral, para você saber o que esperar e o que não esperar. Outros sites que eu já mencionei aqui, o TV Cinq Monde, que tem uma parte específica para quem quer aprender francês. Muito bom, porque vem com muitos exercícios de compreensão oral. Outro canal que eu indico, outro site que eu indico, da Rádio France, que, gente, são muito bons os programas da Rádio France. Outro site é o do CIEP, que é o instituto que organiza, de fato, o Delphi. Esse instituto fica hospedado no Ministério da Educação francês. E, por fim, eu agradeço o Mulheres na Engenharia pela oportunidade, mais uma vez. Eu agradeço demais as meninas, a Aliúcha, a Amanda e a Júlia. Agradeço demais o pessoal que fez a arte, que ficou tão bonito, eu adorei. Eu agradeço novamente a MCUFG pela oportunidade de estar aqui. E eu queria saber se há dúvidas. Então, gente, muito obrigada, Cecília, por oferecer essa palestra para a gente. Se vocês tiverem perguntas, podem ir mandando no chat, que eu vou ler aqui para a Cecília, e fiquem à vontade. Vamos ver aqui. Cecília, o Vinícius Faria Costa perguntou: você acredita ser essencial procurar algum curso preparatório ou estudar em casa já daria boas chances de êxito na prova? Eu estudei só em casa, a não ser essas aulas particulares que eu paguei, porque eu não conversava quase nada. Quando eu estou falando para aproveitar o curso de francês, é para não fazer a mesma besteira que eu fiz. Porque eu acho que hoje eu vejo que eu não aproveitei o suficiente o curso de francês. Eu acho que só estudar em casa dá bom, sim. Eu paguei 2 aulas por semana, de uma hora e 15 cada, e eu fiz 6 aulas no total, porque eu tive uma peculiaridade. Eu descobri que eu precisava fazer o Delphi faltando 1 mês para a prova. Houve um problema
Eu achei que a UFG não tivesse sido selecionada para o Braftec, aí eu descobri que a UFG tinha sido selecionada faltando um mês para a prova do DELF, mas correu tudo bem. Eu estudei um mês bem intensivamente, dá bom estudar sozinho. Eu estudei sozinha a maior parte do tempo, eu só realmente paguei as aulas de conversação. Eu acho que se a pessoa souber aproveitar mais o tempo do curso e tudo mais, eu acho que fica tranquilo. Certo. Gente, só relembrando que o link para o formulário, o QR Code, vai ser disponibilizado no final. Continuando aqui com as perguntas, o Vinícius, ele perguntou novamente se na prova de produção oral, como que é dividida a pontuação? Eu vou projetar a tela de novo, porque eu tinha trazido a grille de avaliação da prova, que aí a gente vê certinho. Tá aparecendo, tá, né? Aqui tem o entretien dirigé. Ele é a primeira parte, que é a entrevista, ele é o que vale menos, ele vale 3 pontos. O exercício de interação, ele vale até o exercício de interação em si, né? Porque tem uma parte, aqui no final vocês vão ver, tem uma parte que ela vale para as 3 partes da prova. O exercício de interação sozinho vale 5 pontos. Que é o jeu de rôle. O monólogo, que é a expressão de point de vue, vale, deixa eu tomar aqui, 5 pontos também. E aqui cada coisinha, esse arquivo vocês vão achar no site do CIEP. Ou também tem no site do Delphi, onde eu deixei os simulados. E essa daqui é a parte que vale para as 3 provas. O léxico, a morfossintaxe e ser maîtresse, dominar o sistema fonológico. Para quem está começando, inclusive, em francês agora, fica essa dica, ó. Essa parte aqui é a mais importante, que é estudar a fonologia. É uma parte interessante. Muita gente não começa já vai direto para a gramática. Essa parte aí é a melhor para se começar. Ele também perguntou, Vinícius, se você sabe se tem atualização sobre o Braftec. A atualização é que esse ano não vai ter bolsa. Agora, para os anos que vem, eu já não sei. A CAPES cancelou todas as mobilidades. Mas lembre-se que a França tem muitas oportunidades para quem quer estudar, então, se não der certo você pode tentar um mestrado, outros bolsas de estudo, outras coisas. É um país bem bacana para quem quer estudar. Vinícius, eu vou mandar um link também aí no chat, caso você tenha dúvidas, né, e esse link possa te responder, sanar essas dúvidas. Ele foi atualizado em março de 2020, tá? Eu vou mandar aqui, aí quem quiser olhar lá. Voltando aqui para as nossas perguntas, a Amanda perguntou se a prova de produção oral é uma avaliação em dupla. Não, a prova de produção oral é a única prova que você vai fazer individual. Seria em dupla se você considerar que tem um avaliador, mas é individual. É só você e o avaliador, não tem mais ninguém na sala. O áudio é gravado também para ser avaliado por uma segunda pessoa. É a média desses dois que compõe sua nota. Mais alguma pergunta? Sim, o João Ricardo ele perguntou qual que é o tempo médio necessário para atingir o nível B1, partindo do zero em um fluxo normal. Eu vou contar como é que eu estudei francês aí, para a pessoa entender um pouco.
Eu estudava esporadicamente, eu só estudava nas férias, um conteúdo ou outro, principalmente estudava gramática. Hoje eu não aconselho de jeito nenhum. Eu fiz um curso lá na MC da UFG. Fiquem de olho, porque quando voltar ao normal, as coisas voltarem assim, 100%, que a universidade voltar presencial, a UFG tem alguns convênios e sempre tem um professor de francês da França ou de algum outro país francófono que está por lá para dar uma aula. E aí teve um curso onde eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais corretamente. Aí a professora começava pela fonética primeiro. Aí esse curso durou umas 20 horas, eu me empolguei mais um pouco, estudei mais um pouco sozinha. Aí quando chegou o final de 2018, eu descobri que não só havia a possibilidade de fazer um diploma na França, como a França também tinha muitas outras oportunidades de estudo e uma vida acadêmica que me interessava. Meu colega, que na época eu era do PET, e um dos meus amigos e colegas de faculdade, o Lucas, ele já fazia francês no Centro de Línguas, e aí eu, vendo essa oportunidade de estar na França e com um pouco de conhecimento que eu tinha, eu vi que eu tinha possibilidade de entrar, acho que no nível 4, mais ou menos, de pular 3 níveis de francês. Só que eu resolvi estudar mais um pouco ainda de francês e prestar a prova do Centro de Línguas para o nível 5. Eu peguei os conteúdos do Centro de Línguas, olhei lá o que tinha, estudei os conteúdos que eu não sabia, que no caso eu acho que eu não sabia todos os tempos verbais, e tinha uma parte do vocabulário que eu ainda não tinha visto. E aí eu consegui entrar no 5. No Centro de Línguas, mais ou menos, eles não gostam dessa divisão do quadro comum de nível, mas estima-se que as primeiras 120 horas de curso, os níveis 1 e 2 sejam nível A1, as próximas 120, que vão somar 240, vão compor o nível A2, e quando você chega no último nível, nos 2 últimos níveis, que você vai compor as 360 horas, que são os níveis 5 e 6, com o nível que eu entrei, você vai ter estudado em média 300 horas de sala de aula. Eu acho razoável pensar em 300 horas para você partir do B1. O que não significa que você precise fazer 3 anos de curso necessariamente para atingir, mas você precisa ter estudado mais ou menos esse equivalente em horas. Eu acho que eu não gosto muito de estimar tempo assim não, mas eu acho que 1 ano, se você estudar todos os dias, se dedicar bastante, acho que dá para atingir um nível para fazer a prova, partindo do 0 mesmo. Agora, se você tiver tempo, por favor, faça todos os níveis do Centro de Línguas, o curso mesmo, para você poder praticar bastante, conversar bastante. É importante. Depois que eu saí, que eu vi o tanto que é importante. Mais alguma pergunta? Então, a Amanda, ela falou assim, para quem está começando agora e não tem condições financeiras para fazer um curso, comprar um material, qual que é o melhor caminho que você indicaria? Eu indico. Comece pela fonética. Baixe um aplicativo mesmo, esse Duolingo. Eu comecei estudando pelo Duolingo. Hoje as pessoas têm muito preconceito, inclusive, com quem começa por aplicativo, mas não tenha. Começa por um aplicativo mesmo. Às vezes eu não tinha também, às vezes é a situação da pessoa não ter tempo para fazer o curso, às vezes não é nem condição financeira, mas a condição não material, que seria o tempo. Começa por um aplicativo mesmo, estudando 5 minutos, tenta aprender o máximo do vocabulário, dos sons das palavras que você conseguir. No YouTube tem bastante material. Esse material todo que eu apresentei, ele é dividido em níveis A1, D2, A1, A2, B1 e D2. Vai naquele site do TV Saint-Monde, vai lá, seleciona o nível A1,
Começa do zero mesmo. O importante é começar. Material também de graça, tem muitos materiais, tem muita comunidade no Facebook de francês, tem o Poliglotas da Depressão, onde você vai encontrar muita gente que estuda francês e muitos materiais interessantes. O importante, às vezes, não é o jeito, o importante é você começar. Tem muita gente, inclusive, tem no caso mesmo de um rapaz, em particular, que foi para a França, que eu acho que ele nunca fez curso de francês, ele só estudou para a prova. Eu não aconselho, mas caso não tenha jeito mesmo, estuda só para a prova, começa uns 6 meses antes e vai pegando com força, você consegue. O melhor caminho para começar é começar. Um aplicativo, um livro, um vídeo no YouTube, tem curso de graça numa plataforma chamada Cultive também. O melhor é começar. Próxima pergunta. Muito bom. Então, lá no Centro de Línguas, você não tentou entrar antes, no nível A1, o A2? Foi escolha sua mesmo, estudar mais para depois tentar entrar? Foi porque eu tinha também a questão de eu querer estudar junto com o meu colega, da gente querer estar na mesma turma de francês, porque era um objetivo nosso em comum. Então, ia facilitar um pouco para nós, porque aí era sexta-feira, podia dar carona para ele, até a logística ficar boa. A gente já fez cursos juntos, no mesmo horário, só que eu fazia inglês na época e ele fazia o francês. Aí a gente ia junto, e o objetivo era que a gente fizesse tudo de novo, esse caminho de novo juntos. Uma questão de logística. Eu não tentei entrar no Centro de Línguas, eu fui me interessar por estudar francês de verdade quando eu soube da oportunidade, que eu fui falar assim, agora eu vou sentar e eu vou aprender essa língua mesmo. Quando eu soube que eu teria que fazer o Delphi no ano seguinte, aí eu soube que eu teria que aprender a conversar mesmo em francês, aí eu fui atrás do curso mesmo. O Centro de Línguas eu já conhecia, já tinha feito idioma lá. Inclusive é o curso que eu mais indico, porque eu acho que é o melhor custo-benefício. Boa. A Isa Teixeira, ela perguntou se essa prova pode ser feita o ano inteiro, ou se ela só é disponibilizada em um certo período do ano. Ela é disponibilizada 4 vezes por ano. Normalmente uma vez em fevereiro, uma vez em junho, maio, junho, uma vez em setembro e uma vez a quarta vez, no caso, em final de novembro e início de dezembro. O resultado gasta um mês para sair e o diploma gasta 6 meses para sair. Eu, por exemplo, não recebi meu diploma até hoje, eu só tenho o meu boletim das notas. Alguma pergunta a mais? Certo. Eu queria fazer uma pergunta para você, que você falou que quando você entrou no francês, você já sabia o inglês, né? Isso te ajudou a aprender mais rápido o francês? Ajuda, porque cada idioma que você vai aprendendo vai ficando mais rápido de aprender o outro, porque eu já conhecia a dinâmica de outra língua. Tem umas coisas que são parecidas do francês com o inglês, surpreendentemente. Eu acho o português mais complicado que o francês. Então, francês é mais... Para quem fala português, qualquer língua neolatina é fácil. Mas eu achei que me ajudou bastante, porque eu já tinha uma disciplina, eu já conhecia o esquema, eu já sabia o que eu tinha que fazer, assim. Mais alguma pergunta? Sim, a Amanda Oliveira, ela está perguntando quanto que você pagou para fazer o exame no Centro de Línguas? O exame, o Delphi e o DALP só são feitos na Aliança Francesa. Se for o exame, o Delphi e o DALP, eu paguei R$311. Outro conselho, façam o exame enquanto vocês ainda estão na faculdade, porque tem um desconto.
sai mais barato. Acho que você tem um ganho de desconto de 10%. É um desconto, é um desconto universal. Se, porventura, alguém que estiver vendo essa palestra, não estiver no país, qualquer aliança francesa que você for fazer a prova tem esse desconto. Agora, se for no centro de línguas o teste de nível, você não paga. Certo. Eu gostaria de saber também qual que é o período que eu posso tentar o Braftec. Acho que, assim, tem um limite de idade, um limite de semestre. O Braftec, ele não tem um limite de idade, mas ele tem um limite de conclusão de curso. Você tem que estar entre 60% até 80% do seu curso para prestar o programa. Ok. Gente, se vocês tiverem mais perguntas, pode mandar no chat, eu vou esperar um pouquinho. E, enquanto isso, eu vou disponibilizar o link do formulário para emissão de certificado e o QR Code. E, desde já, eu agradeço, Cecília, pela disponibilidade, você ter trazido esse conteúdo para nós. Foi bem enriquecedor. E aí eu vou colocar aqui o QR Code, pessoal. Obrigado a vocês.